Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui então para mais um vídeo de Física 3 e hoje nós vamos falar de eletrodinâmica. Nós vamos falar de corrente, resistência, potência, né? Tudo isso muito presente aí nos nossos dia a dias, no nosso dia a dia, já que nós somos viciados em energia elétrica, né? Então vamos lá. Primeiramente, então, o conceito mais importante é a ideia de corrente elétrica. Bom, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, né? Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente tem uma lâmpada acesa, se a gente olhar dentro do fio, se desce para olhar dentro do fio, a gente veria isso, né? Os eletrinhos se movimentando, todo mundo para o mesmo lado, ou seja, é o movimento ordenado, né? Então, a gente tem todos os elétrons se movendo num determinado sentido, e como nós já sabemos, esse sentido é contrário ao sentido do campo elétrico que existe lá dentro desse fio, ok? É importante lembrar que se você pega um pedaço de fio solto, que não está ligado a nada, você tem um movimento de cargas elétricas lá, mas não é um movimento ordenado. Então, só caracteriza uma corrente elétrica quando há um movimento ordenado de cargas elétricas. Essas cargas elétricas, em geral, são elétrons, porque normalmente a gente pega fios sólidos, tá? Mas pode ser de íons também. Se você pega condutores iônicos, né, ou seja, líquidos, por exemplo, né, se você dissolve sal na água, por exemplo, você tem íons positivos, os cátions, Na+, por exemplo, e os íons negativos, os ânions, Cl-, por exemplo. Aí, no caso, os íons negativos vão para um lado e os íons positivos vão para o outro. De qualquer forma, é um movimento ordenado de cargas elétricas, né? Negativo para um lado, positivo para o outro, caracteriza, então, uma corrente elétrica. Muito bem. Como você pode ter movimento de carga positiva ou negativa, o que define o sentido da corrente elétrica? Bom, antes da gente falar o que define, é importante a gente entender que o movimento de uma carga positiva para um lado é equivalente ao movimento de uma carga negativa para o outro, desde que elas tenham o mesmo valor, que é o que normalmente acontece. Então, se você tem o movimento de uma carga positiva mais Q para a direita, ele é equivalente, produz a mesma corrente que uma carga negativa se movendo para a esquerda com uma velocidade v. Tá? Então, são equivalentes esses movimentos. Ok? Isso não tem problema nenhum a gente escolher uma das duas para o sentido da corrente. No caso, foi desde os primórdios da física, foi escolhido então o sentido do movimento das cargas positivas, né? Então as pessoas acreditavam lá no início que a corrente elétrica era constituída apenas de cargas positivas, era um fluido elétrico positivo. Depois vão descobrir o elétron, mas aí já no século XX, etc. Mas enfim, uma coisa não altera a outra. Então, você imaginar que tem dois íons positivos deslocando para a direita e dois íons negativos deslocando para a esquerda, equivale a 4 íons positivos movendo para a direita. É a mesma coisa. Então, essa vai ser o que a gente chama de sentido convencional da corrente. O movimento de cargas positivas, no mesmo sentido do campo elétrico, que a gente sabe que as cargas se movimentam. Mesmo que aconteça só movimento de elétrons. Então, se a gente tem só um movimento de elétrons, como no caso de um fio, né? A gente vai imaginar a corrente convencional só como movimento de carga positiva, no sentido contrário das cargas negativas, ou seja, no mesmo sentido do campo elétrico. Ok? Então, a partir de agora, sempre que a gente falar o sentido da corrente elétrica, a gente vai pensar nesse sentido aqui, no sentido da corrente convencional. Ok? Que é do mais para menos. Lá num circuito, por exemplo, a gente vai ver de mais para menos esse sentido da corrente. Bom, e vamos falar de números agora. Intensidade da corrente elétrica, que nós vamos chamar de I, né? A gente imagina que num fio, né, ou num condutor, a gente imagina uma seção transversal, ou seja, seção perpendicular ao fio. A gente vai chamar essa seção de S, é um cortezinho, né,
uma área imaginária aqui, e aí as cargas vão atravessando essa área, ok? Cargas positivas, porque é o sentido convencional da corrente. A gente poderia marcar a quantidade de carga que atravessa essa área num determinado tempo. A intensidade da corrente é justamente a razão entre essa carga e esse tempo. Carga sobre tempo é a nossa intensidade da corrente. O I, então, vai ser carga dividido por tempo. Ok? Se a gente usar carga em coulombs e o tempo em segundos, a gente vai ter uma corrente em coulombs por segundo, que a gente chama de ampère, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Muito importante aí para o estudo do eletromagnetismo. Então, o que é um ampère? Um ampère é uma corrente que passa uma carga de 1 coulomb no intervalo de tempo de 1 segundo. 1 ampère é uma corrente muito elevada, tá? Suficiente para matar uma pessoa. Então, muitas vezes a gente usa os submúltiplos do ampère. O miliampère, que é 10 a menos 3, mil é 10 menos 3. Lembra que a gente estudou os prefixos? Microampère, o micro, que é essa letrinha esquisitinha aí, né? O mi grego, é 10 a menos 6 ampère, tá? A gente vai falar muito em miliampère, tá? Em muitos problemas aparece o miliampère, então é bom saber que o milli é 10 a menos 3, mas o micro também aparece às vezes, então micro é 10 a menos 6. Muito bem. Vamos ver como a coisa funciona num circuito. Um circuito que nada mais é do que um caminho fechado para a corrente elétrica passar. Lembrando que a corrente elétrica ela só circula quando existe um caminho fechado para ela. Ok? Se o caminho estiver aberto em qualquer ponto, a corrente elétrica não circula. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um fio, né? E eu liguei esse fio entre os extremos de uma bateria, tá? Que é uma bateria de carro. Essa bateria de carro, ela estabelece uma diferença de potencial entre dois pontos do circuito, de forma a promover um campo elétrico lá no interior do fio e, consequentemente, o movimento de cargas que vai dar origem a essa corrente. É um caminho fechado porque aqui dentro da bateria, as cargas fazem esse caminho denotado aqui pela setinha amarela, indo do menos para o mais. Mas do lado de fora do circuito, a corrente vai do mais para o menos, ok? Só lá dentro que é do menos para o mais, que é onde a bateria atua, empurrando as cargas, realizando um trabalho sobre elas. Depois nós vamos falar mais disso. Bom, então, como eu já disse, aparece uma DDP, e aí essa DDP vai estabelecer uma corrente, ela vai realizar um trabalho sobre as cargas, dando origem, então, a uma corrente. Só que, à medida que as cargas se movimentam, é bom lembrar que fio de eletricidade não é oco não, hein, galera? Fio de eletricidade, se você pega e olha o fio, você vai ver que ele tem lá, ele é preenchido, ele é sólido. Então, na hora que os elétrons tentarem se mover ali dentro, eles vão socar, né? Eles vão bater nesses elétrons, nos outros átomos, vão bater nas outras moléculas, possivelmente até nos outros elétrons. Então, eles vão enfrentar uma certa resistência lá dentro, uma oposição ao seu movimento, né? Esses choques vão dissipar energia, vão atrasar o movimento. Então, não é uma avenida livre, bonita, para os elétrons se moverem. Pelo contrário, é uma avenida, mas com muito congestionamento, tá? Trânsito que não anda de jeito nenhum, o elétron é igual uma moto no meio do congestionamento ali, ó. Ela vai zigue-zagueando, né, e às vezes até dá umas barradas nos carros ali para tentar se mover. Então, ele encontra uma resistência nesse caminho, essa resistência que nós vamos chamar, então, de resistência elétrica. Ok? No caso aqui, a gente está marcando um condutor entre A e B, que é onde ele vai encontrar essa resistência. Mas, a princípio, em todo o caminho ele tem resistência. Tá? Matematicamente, a resistência elétrica é caracterizada pela razão entre a DDP, a tensão, né, que a gente às vezes fala voltagem, mas enfim, é a mesma coisa, dividido pela corrente. Então, tensão por corrente, DDP por corrente,
DDP é diferença de potencial, né? Por corrente, vai dar, então, a resistência, ok? Aqui a gente vê uma coisa interessante, que é o seguinte, se a corrente é grande, é porque a resistência é pequena, eles são inversamente proporcionais, tá? Então, resistência grande, corrente pequena. Resistência pequena, corrente grande. Bom, unidades de medida. Se eu trabalhar com DDP em volts, tensão em volts, a gente vai ter corrente em amperes normalmente, né? E na hora que eu jogar nessa fórmula aqui, eu vou estar dividindo volts por ampere. Volts por ampere dá essa unidade aqui, ohms, né? Chamada de ohms. Ela é representada pela letra ômega. Ômega lembra ohms, né? Então, é por isso que a gente usa a letra ômega maiúsculo, parece uma ferradura, né? Em homenagem, esse nome é homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, né? Aí do século 18, 19, tá? Final do 18, início do 19. Um ohm é uma unidade muito pequena, é uma resistência muito pequena. Por isso, às vezes, a gente fala em quilo-ohm, né? 1 quilo são 1000 ohms, né? 10 ao cubo, ou às vezes até mega-ohm, apesar de ser mais raro, mega seria então 10 na sexta. Muito bem. E aí, a gente vai muitas vezes falar em resistor no circuito, muitos usam a palavra resistência, tá? Que é quando você tem uma resistência não desprezível, né, que não dá para você simplesmente ignorar, né, a gente tem, então, o que a gente chama de resistor. No circuito, esses pedacinhos aqui, essas linhas quebradinhas aqui, ó, caracteriza, então, aqui o circuito, uma resistência ou resistor. Tá? O nome mais científico seria resistor, mas a gente acaba falando resistência. A resistência do chuveiro queimou, né? É o elemento que tem uma resistência considerável e que faz papel importante ali, que depois nós vamos discutir. Bom, então aqui no caso, a gente tem uma resistência entre B e C aqui. Então, nesse circuito aqui, o que a gente percebe, o que a gente considera? Que entre A e B, a resistência é desprezível. Então, a gente não vai calcular. Entre B e C, a gente calcula a resistência não é desprezível. E entre C e D, a gente tem resistência desprezível. Tá? O que acontece, então? A gente vai ter uma queda de potencial, muitas das vezes chamada de queda de tensão no resistor, em virtude da resistência entre B e C, em virtude das perdas de energia, porque lembra que a gente falou que os elétrons vão sofrer colisões múltiplas ali dentro do resistor? Então, essas colisões múltiplas, elas geram uma perda de energia, evidentemente, vai dissipar calor, etc. Né? Essa diferença, essa queda de energia gera uma queda de potencial, né? Potencial elétrico que está associado à energia, né? Energia potencial. Então, essa queda de energia vai gerar uma queda de potencial também, né? Elas vão perder energia. E essa queda de potencial é calculada lá no RI, né? Se a gente pega a equação da resistência e multiplica cruzada, a gente chega aqui, né? Tensão é resistência vezes corrente, né? É a equação que você ri, né? V igual a RI, ok? Só que esse VBC é uma diferença de potencial, né? Ele é VB menos VC igual a RI, ok? Acontece que isso aqui é um número positivo, né? Se VB menos VC é um número positivo, quer dizer que o potencial de B é maior do que o de C, né? Então, olha só como é que fica o gráfico do potencial, não é da tensão, tá, gente? É o gráfico do potencial ao longo dos pontos A, B, C, D aqui, ó. A, B, C e D. Entre A e B não tem resistência, então não há perda de energia, então o potencial é o mesmo. Potencial de A é igual ao potencial de B. Quer dizer que a diferença de potencial entre A e B é zero. Por isso que o potencial está aqui constante. Entre B e C tem resistência, tem perda de energia, então tem uma queda de potencial aqui entre B e C. E entre C e D não tem resistência, tá? Ou a resistência desprezível. Então, não tem diferença de potencial,
por isso que o potencial aqui está constante. Ok? Então, você só tem queda de potencial, né, entre B e C. Vai ter queda de energia. Muito bem. Bom, e a resistência depende de alguns fatores físicos, né, que fazem ela ser maior ou menor. Os mais importantes são o comprimento e a área da seção transversal, né, a área da circunferência do fio aqui. A resistência ela é proporcional ao comprimento do fio, então quanto maior o fio, maior a resistência. E ela é inversamente proporcional à área da seção transversal. Quanto maior a área, menor a resistência. Tá? Então, se você pega um fio muito estreitinho, muito fininho, a área é pequena, então ele vai ter uma resistência grande. Tá? Agora, se o fio é mais grosso, aí a resistência vai ser menor. Por isso que a gente vê na instalação de um chuveiro elétrico, por exemplo, que é um elemento em que tem muita corrente elétrica, se ele tem muita corrente elétrica, é interessante que a resistência seja pequena, tá? Então, para a resistência ser pequena, dissipar pouco calor, eu tenho que colocar um fio mais grosso, uma bitola maior que a gente fala, né? Uma área de seção transversal maior vai dar uma resistência menor, consequentemente vai dissipar menos energia. Muito bem, juntando essas informações aqui na equação, né, a gente tem chamada muitas vezes de segunda lei de Ohm, a resistência é igual a ρ L sobre A. Esse ρ, ele é a resistividade do material que constitui esse condutor aqui, ou resistor, né? Então, a gente vai encontrar aí na internet várias tabelas como essa, onde você tem aí o material e a sua resistividade, né? Aqui tem vários metais, né? Os metais são bons condutores, por isso a resistividade deles é pequena, né? Quanto melhor condutor o material for, melhor condutor, menor condutividade, menor resistividade, perdão. Então, se a gente pega aqui nessa tabela, o melhor condutor de todos aqui é a prata, porque tem a menor resistividade de todas, tá? Aí depois vem o cobre, tá? Tem o ouro também, que não está nessa tabela, mas é um bom condutor também, mas é muito caro. O alumínio. Nessa tabela aqui, o pior condutor de todos é o níquel cromo, que a resistividade dele é a maior de todas. Ok? Então, a resistência, ela depende, então, do material, resistividade, diretamente ao comprimento, né? Quanto maior o comprimento, maior a resistência, e inversamente proporcional à área da seção. Quanto maior a área, menor a resistência. Muito bem, eu falei da segunda lei de Ohm, não falei da primeira, né? Eu vou falar da primeira lei de Ohm agora. A primeira lei de Ohm, ela estabelece uma relação entre a tensão e a corrente em algumas condições. Vamos lá vê-las. Bom, imagina que você tem aqui um circuito com uma pilha comum. Aqui é só um amperímetro para medir a corrente, tá, pessoal? E aí tem uma certa resistência R aqui. No caso aqui, eu tenho uma pilha de 1,5 volt que está me dando uma corrente de 0,1 ampere. Quando eu ligo aqui duas pilhas, vai dar uma tensão de 3 volts, que elas estão em série aqui, ó. 3 volts, positivo no negativo. Aqui eu vejo que a corrente foi para 0,2. O que aconteceu? Eu dobrei a tensão, né? E aí dobrou a corrente também, né? Isso foi o que Ohm percebeu e que levou o nome dele nessa lei de Ohm. Ele percebeu que quando você aumentava a tensão, a corrente aumentava de maneira proporcional. De forma que se eu dividir a tensão pela corrente, no primeiro caso, eu vou ter o mesmo valor dividindo a tensão pela corrente no segundo caso. Se eu dividir aqui, ó, 1,5 por 0,1, vai dar 15. Se eu dividir aqui 3 por 0,2, vai dar 15 também. Ou seja, tensão dividido por corrente dá uma constante. Acontece que essa tensão dividida pela corrente é a resistência, né? É a resistência. Então, na verdade, o que ele está falando é que a resistência é constante, né? A tensão pela corrente é a nossa resistência. Então, a lei de Ohm está falando que a resistência é constante, ok?
mas ela não é sempre constante, então cuidado com isso. Quando a resistência for constante, né, obedecer à lei de Ohm, a gente tem o que se chama de condutor ôhmico, tá? E aí, se a gente fizer um gráfico da tensão em função da corrente, vai dar uma linha reta, que é esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ó. Tensão em função da corrente. Ok? E esses são os condutores ôhmicos, que obedecem à lei de Ohm, ou seja, têm resistência constante. Inclusive, a resistência é a inclinação desse gráfico aqui. Agora, tem materiais que são não ôhmicos, né? Tem condutores, então, que não são ôhmicos, então a resistência varia com a tensão, né? E aqui tem dois exemplos deles. No primeiro caso aqui, o 1 aqui, a resistência ela está diminuindo com a tensão, tá? Então, dá essa curva com inclinação, concavidade para baixo. E no caso 2 aqui, a resistência está aumentando com a tensão, vai dar essa concavidade para cima aí, tá? Então, se vocês virem um gráfico curvo, é porque o material não é ôhmico. A tensão varia com a corrente. Muito bem. Um último conceito importante para a gente, então, é o conceito de potência elétrica. Bom, potência está associada à energia, né? Por que a gente fala de potência? Porque a gente vai falar de aparelhos elétricos. Aparelhos elétricos, num circuito elétrico, eles convertem energia elétrica em outra forma de energia, né? Então, se você pode ter um projetor, uma televisão, um microfone, eles convertem energia elétrica em outra forma de energia. Bom, essa conversão é feita numa taxa que a gente chama de potência. Potência, então, é trabalho sobre tempo. Esse trabalho, então, é realizado na conversão da energia, né? Então, a gente viu essa equação lá no primeiro ano. Potência é trabalho sobre energia. No caso aqui, conversão de energia. Trabalho sobre tempo, perdão. Se a gente tiver um trabalho em joules e a gente tiver o tempo em segundos, a energia, a potência, será medida em watts. Lembrando que um watt é um joule por segundo. Uma aplicação interessante para vocês aí é na questão lá da conta de energia, né? O pai reclama muito aí da conta tá alta, né? Então, a gente pode calcular o consumo de energia, normalmente se usa em quilowatt-hora nas contas, né? Pegando potência dos aparelhos em quilowatt e o tempo em horas. Então, se a gente pega aqui e multiplica aquela equação lá atrás, o trabalho é potência vezes tempo. Trabalho é potência vezes tempo. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do ferro elétrico, tá? Ferro elétrico, ele tem uma potência média de 1000 watts. 1000 watts daria 1 kW. 1 kW, digamos que você usa 12, não usa todo dia, né? Usa 12 dias no mês. 1 hora por dia dá 12 horas no mês, né? 12 horas no mês vezes 1 kWh, vezes 1 kW, vai dar 12 kWh. Então, é o que você teria de gasto no mês com o ferro elétrico. O chuveiro, que é o grande vilão das casas do consumo de energia. 3.500 watts, daria 3,5 kW. Lembrando que 1 kW são 1000 watts, né, gente? 3,5 kW. Digamos que usa todo dia, né? Imagina que as pessoas tomam um banho todo dia. E que numa casa você usa aí 40 minutos por dia, somando todo mundo, tá, gente? Não é banho de cada um, não, hein? Cada um toma banho de 10 minutos, por favor, hein? 40 minutos dá 2/3 de hora, né? 1/3 de hora são 20 minutos. 2/3 de hora vezes 30 dias, isso aí daria, então, 30 por 3, 10 vezes 2, 20. 20 horas por mês, vezes 3,5 kW, daria, então, 70 kWh no mês. Quer dizer, coisa demais, bastante coisa, né? Acaba perdendo um pouco, às vezes, para a geladeira de 80 kWh, né? Mas é porque a geladeira ela fica ligada 24 horas por dia, né? Então é complicado.
Então, é assim que a gente calcula o consumo de energia. Bom, agora, a potência também está relacionada com a corrente. Vamos lá ver essa relação. A gente viu lá, quando a gente estudou a diferença de potencial, que o trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial. A potência é trabalho sobre tempo, acabamos de falar disso. E a gente pode usar esse trabalho aqui, tá? Então, no lugar desse trabalho aqui, eu vou colocar a carga vezes a diferença de potencial, olha como é que vai ficar. Dividido pelo tempo. Só que a gente viu que carga dividido por tempo, que é esse terminho aqui, ó, é corrente. Então, no lugar de carga sobre tempo, então corrente, por isso que potência pode ser também tensão vezes corrente. DDP vezes corrente, ou corrente vezes DDP. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. Ok? As figurinhas aqui tá só para a gente lembrar, né? O que é 110 volts aqui de tensão, né? Tensão de 110 volts, realiza-se um trabalho de 1 joule para cada 1 coulomb aqui, né? 12 volts é um trabalho de 12 joules para cada coulomb. Muito bem. Então, aí a gente tem as equações da potência, né? Então, se a gente usa a tensão em volts e a corrente em ampere, a gente tem a potência em watts também. Watts, então, na verdade, é volt vezes ampere. Por isso que está aqui, ó, volt, ampere, watt. Tá? Potência em watts, tensão em volts, corrente em ampere. Então, esse triangulinho é legal porque é o seguinte, se eu pego aqui a potência, se eu quiser achar a potência, eu tampo aqui, é tensão vezes corrente. Se eu quiser achar a tensão, eu tampo a tensão, é potência sobre corrente. E se eu quiser achar a corrente, é potência sobre tensão, né? É prático o nosso triangulinho aí, que são essas equações que estão embaixo aqui. Além delas, tem mais duas aqui, vamos ver. Bom, a gente sabe que tensão é resistência vezes corrente. Como potência é resistência, potência é tensão vezes corrente, né? Potência é tensão vezes corrente. Se no lugar da tensão a gente colocar resistência vezes corrente, vai dar esse RI ao quadrado aqui. É outra forma de calcular a potência, como RI ao quadrado. A resistência é tensão por corrente, né? Então, se eu pegar no lugar aqui dessa resistência, por exemplo, substituir aqui, ó, tensão por corrente, eu vou chegar em P igual a V ao quadrado sobre R. Ok? Então, por isso que eu tenho essas três equações para potência. Potência pode ser tensão vezes corrente. Isso aqui é só forma diferente de escrever a mesma equação. A gente pode escrever potência igual a tensão sobre tensão ao quadrado sobre resistência, ou potência igual a corrente ao quadrado vezes resistência. Então, tem essas três equações. Qual usar? Depende do problema que você tiver, tá? E por falar em problema, chegamos aqui a uma questãozinha do Enem, básica. Então, vamos lá. Tá falando do chuveiro, né? Quando você vai comprar o chuveiro, você tem que escolher, né? Se ele vai funcionar em 110 ou 220, dependendo, então, da sua rede, né? Como que é a sua rede aí? 110 ou 220? Bom, e aí ele pede para a gente pegar um chuveiro que foi projetado para 110, só que eu vou passar a usar em 220. Mas se eu ligar ele direto, evidentemente que não vai funcionar bem, né? Então, eu vou ter que fazer uma adaptação para manter inalterada a sua potência. Então, ele quer que a gente mantenha a potência inalterada. E aí ele pergunta, o que a gente faz? Troca a resistência por outra do mesmo material, né? Já mantém a resistividade, porém, o que eu vou mexer nela? Aí ele dá opções de mexer no comprimento e dá opções de mexer na seção reta também. Bom, então vamos lá às análises. Bom, a gente sabe que a tensão inicial era 110 e vai passar a 220, ou seja, ela vai ser 2 vezes maior, né? Para manter a mesma potência. Então, P' tem que ser igual a P. O que eu tenho que fazer em resistência? Bom,
Como ele vai mexer na tensão e na resistência, eu vou usar essa equação de potência, que tem potência, tensão e resistência. Tá? Eu não falo em corrente no problema, então não vou mexer com uma equação que tem corrente. Então, vou usar V² sobre R. Bom, acontece que essa tensão final aqui é 2 vezes a inicial. Tá aqui, né? Então, vou colocar aqui entre parênteses 2BAB elevado ao quadrado. Tá? 2BAB elevado ao quadrado vai dar 4VAB. Ok? A resistência eu deixei quietinha lá embaixo. Ó. O P' está associado a R'. Ok? Bom, agora, para que a potência se mantenha constante, essa potência que eu cheguei de 4VAB sobre R', tem que ser igual ao original, que era VAB sobre R. Ok? Bom, esse VAB eu posso cancelar com esse, né? Dividindo a equação por VAB. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu chego à conclusão que R' vezes 1 é igual a 4R. Então, para eu manter inalterada a potência, eu tenho que aumentar 4 vezes a resistência. Eu tenho que ter uma resistência 4 vezes maior. Tá? Agora, como é que eu faço isso? Olha essa equação aqui da resistência. Eu não vou mexer na resistividade, é o mesmo material. Eu tenho que aumentar 4 vezes a resistência. Então, eu posso colocar um 4 no comprimento? Mas ele não deu essa opção. Agora, eu posso diminuir 4 vezes a área. Se eu diminuir 4 vezes a área, eu vou aumentar 4 vezes a resistência. Então, fica tudo certo. Então, é essa opção que está lá. Reduzir a área 4 vezes. Tá? Reduzir a quarta parte a área da seção reta. Porque aí eu vou aumentar a resistência 4 vezes. Ok? Não é tão difícil assim, né? Muito bem, e vamos falar de Joule, efeito Joule, né? Calor, né? A gente usa muito aparelhos elétricos que convertem energia elétrica em calor, né? Como chuveiro elétrico, ferro elétrico, forno elétrico. Tá? Que tem, por exemplo, a resistência de um chuveiro, né? Aquecida, né? Ela fica vermelha, porque está gerando muito calor. Um aquecedor de ambiente, enfim. Então, é o que faz basicamente um resistor, né? Um resistor é o que ou resistência, que a gente chama de resistência, trabalha transformando energia elétrica em calor, né? Isso é efeito Joule. Na verdade, toda corrente elétrica gera calor, né? Por isso, todo aparelho elétrico vai esquentar. Não existe aparelho elétrico que não esquente. Só que um tem que esquenta mais, o outro que esquenta menos, tá? E tem uns que a gente usa esse efeito para gerar calor. Outros a gente tem ele só como uma consequência, né? Então, os aparelhos que têm resistor como elemento-chave, né? São aqueles aparelhos que mais esquentam, mais consomem energia e consomem maior corrente também. Ok? Então, você vai ver que na sua casa, por exemplo, a maior corrente elétrica dos aparelhos da sua casa é a corrente elétrica do chuveiro, que é aquele que tem a maior potência. Muito bem, fica aí as referências, então, para vocês olharem lá no livro didático de vocês, né? Tá aí nessas páginas aí, estão indicadas, né? Dá uma lidinha lá. Qualquer dúvida, manda para mim aqui que eu esclareço com vocês. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.